Shalom, meus queridos amigos e irmãos. Ao som de Antônio Vivaldi, As Quatro Primaveras, na canção ou na música, né, Primavera, eu quero hoje gravar este áudio para falar sobre um assunto que muito tem me preocupado, e esse assunto é algo que em toda a história permeou. Na verdade, esse assunto permeou a história, né? A história foi feita, construída através desse assunto. Qual que é o tema da nossa reflexão hoje? O medo como instrumento de controle. Jesus como Salvador e único instrumento de paz e libertação, inclusive do medo. Vivemos sobre um mundo de medo, medo de perder o amor da nossa vida, medo de perder o emprego, medo de perder a saúde, medo de passar fome e sede, medo de não termos onde morar, medo de ser roubado, medo de doença, medo da morte. Poderíamos falar de milhões de motivos sobre o medo, mas por hora vamos ficar nesse aqui. Em toda a história mundial, bíblica ou história de nossas vidas, fomos criados para sentirmos medo e dessa forma nos cercar de cuidados e proteção a fim de que possamos nos manter em segurança. Vejamos algumas passagens da Bíblia, o que ela fala sobre o medo. Eu vou ler para vocês Salmos capítulo 91, que diz assim: Quem vive protegido pelo grande Deus, guardado pelo Deus Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és a minha proteção, a minha fortaleza. Tu és meu Deus, eu confio em Ti. Sim, Ele te salvará das armadilhas e das doenças mortais. Ele te protegerá debaixo de suas asas e lá estará em segurança. A sua fidelidade te protegerá como um escudo. Não terás medo de escuridão, nem da violência que acontece durante o dia. Não ficarás assustado com as doenças que se espalham nas trevas, nem com a destruição que acontece ao meio-dia. Olharás tranquilamente e verás Deus castigando os pecadores desobedientes. Tudo isso acontecerá porque disseste: O Senhor é a minha proteção, o grande Deus é a morada segura. O mal, o mal não te apanharás de surpresa, e o teu lar não será atingido por desgraça. O Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para te protegerem em qualquer lugar onde fores. Eles te apoiarão com suas mãos para não tropeçares nas pedras do caminho. Enfrentarás sem medo leões e cobras venenosas. Matarás os leões e pisarás as cobras e nada te acontecerá. Pois assim diz o Senhor sobre ti: Ele se entregou a mim de todo o coração. Por isso eu o salvarei e me conhece pessoalmente, e por isso eu o colocarei num lugar alto e seguro. Ele me pedirá ajuda e eu lhe responderei. Quando estiveres em dificuldade, eu estarei ao seu lado. Resolverei seus problemas e lhe darei uma porção de honra. Darei a ele uma vida longa e feliz e a minha salvação. Eu não sei se vocês sabiam, mas esses salmos, na tradição judaica, ele é atribuído a Moisés, quando ele terminou, né, a construção do tabernáculo, e em se tratando da certeza da sua confiança diante do anjo da morte. Moisés conheceu face a face o anjo da morte quando ele passou no Egito e dizimou todos os primogênitos desse povo, e não tocou nos filhos de Israel por causa do sangue do cordeiro que representava naquele momento o sangue de Cristo que iria morrer na cruz. Eu fico muito contente quando nós podemos ter a certeza de uma segurança em Deus. Só que essa segurança tem, como eu posso dizer, tem alguns itens que nos exigem posicionamento.
Qual que é esse posicionamento? É confiar em Deus. E para nós confiarmos em Deus, nós temos que conhecer a Deus. Não existe uma outra forma de confiar. Ninguém acredita, ninguém crê em algo ou em alguém que não conhece. Quer dizer, eu vou corrigir, né? Não é ninguém. Infelizmente, nós estamos num século onde as pessoas acreditam em qualquer história que lhes parece conveniente. Dou um exemplo muito presente e muito atual a respeito de uma picada, né? A picada da abelha que inventaram, que essa picada da abelha vai manter todo mundo imune a, ao ferrão, imune ao veneno da abelha, né? E não é verdade, mas as pessoas acreditam de uma tal forma que elas cobram das outras pessoas que não fazem e até estão impondo. Agora em São Paulo, criou uma lei estadual em que obriga as pessoas a tomar a picada da abelha, senão elas não podem entrar em comércio, não podem viajar, não podem andar nas conduções, elas não podem ter uma vida social normal. E todo mundo acreditou nesse conto da picada da abelha. Então, assim, nós chegamos no momento onde as pessoas estão tão desesperadas que eu não vejo o nexo na seguinte questão. Se as pessoas tomaram a picada da abelha, por que elas, teoricamente, elas deveriam estar imunes, né, ao efeito do veneno da abelha, né? Mas não. Elas se sentem tão inseguras, porém, mesmo tomando, que elas exigem que as pessoas ao seu redor também tomem esta mesma picada. É interessante isso, né? Parece que não tem imunização alguma essa vacina que criaram, né? Muito interessante isso. Eu sempre vou confiar num Deus que eu conheço, por isso que é muito interessante que essa questão da confiança em Deus exige intimidade e exige conhecimento. Se você não conhecer o seu Deus, você não pode confiar nele. O salmista conhecia muito isso, Davi, quando ele falou assim: busquei o Senhor e ele me respondeu e livrou-me de todos os medos. Algo que aprisiona o ser humano hoje, meus amados, é o medo. As pessoas usam o medo como instrumento de controle, como instrumento de coação, como instrumento como um instrumento aonde eles possam estar como se fosse controlando os gados, né? Porque não sei se vocês sabem, as vacas, os gados, elas, quando ouvem o som de chocalho, elas sabem que são cobras e elas ficam com medo disso. Então, criou-se na mentalidade dos gados o medo do chacoalho. E isso faz com que elas sejam, de uma certa forma, controladas através daquilo. Criou-se sons para controlar o gado também, ou seja, alguns controles que eles fazem e os gados obedecem a esse som. Tanto que é colocado um sino num gado principal, aonde todos os outros, né, que estão atrás seguem esse gado. E assim sobre várias coisas, né? A gente pode dar vários exemplos como é que eles usam para controlar centenas de coisas, né? Isaías, eu vou ler para vocês Isaías capítulo 41:10, onde diz assim: por isso, não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu segurarei com minha mão direita vitoriosa. Não existe um outro lugar de segurança, meus amados, a não ser no Senhor. Eu costumo dizer que todos os nossos problemas, toda a questão da cura de doença, problema psicossomático, dificuldade, ela se cura em Deus. Deus é o único remédio para a humanidade. Eu gosto nessa questão de dar o meu exemplo. Eu há mais de 10 anos eu não tomo medicamento. Sou melhor que alguém? De maneira alguma. Mas eu resolvi confiar
depositar toda a minha confiança em Deus. Por quê? Porque confiar em Deus e obedecer a Deus, existe essa exigência. Ela traz segurança, ela traz saúde. E quando você obedece a Deus, você vive uma vida de santidade, uma vida de necessidade de reatar essa ligação que o homem deveria ter com Deus. Pois o homem saiu de dentro de Deus, é como se fosse, como o homem fosse gerado, como Deus tivesse ficado grávido do homem e tivesse dado a luz do homem, ou seja, nós saímos de Deus, nós temos essa ligação. Só que o homem, na sua rebeldia, ele tenta viver uma vida independente, uma vida sem Deus, e dessa forma não tem como você adquirir os anticorpos da perfeição, aonde não existe morte, aonde não existe doença, aonde não existe nenhum tipo de problema. Por quê? Se você tomar o leite que vem de Deus, qual que é esse leite? A palavra de Deus. Você vai adquirir para você anticorpos que vai te proteger de todo mal, de toda doença. Então, por isso que nós temos a necessidade, ou nós deveríamos sentir a necessidade de obedecer a Deus. Também vou ler para vocês Salmo 56, 3, onde diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Hebreus, Paulo também dizia: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador e não temerei o que podes me fazer o homem. Em Salmos, novamente, 56:4 diz: em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não terei medo, que pode me fazer um simples mortal? No Salmos 23, muito conhecido, no seu versículo 4, ele diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Amados, é tão somente questão de confiança e se apegar a Deus. A vara, a ovelha, ela é muito dependente do seu cuidador. Ela, se tiver um precipício na frente, ela vai andar até cair no precipício. Então, para que serve a vara? A vara serve para tirar ela do caminho aonde ela vai cair, e o cajado, se ela cair, o seu cuidador vai lá e pega ela com todo o carinho e cura ela. Nós temos um Deus, nós temos um pastor que cuida de nós. No Salmos 27:1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Josué, quando ele sucedeu Moisés, o que foi dito para ele foi dito assim: não fui eu que te ordenei a você? Um anjo apareceu para ele, o próprio Cristo apareceu para ele em forma de anjo e disse assim: não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. João, o apóstolo do amor, lá no 1 João, capítulo 4, versículo 18, ele diz: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ou seja, se nós amarmos a Deus, se nós amarmos os nossos irmãos, nós vamos estar protegidos de todo o mal. Por quê? Porque o amor, ele não teme nada. O amor, ele tem a confiança. E quem é amor? A Bíblia diz que Deus é amor. Nós vamos estar nos braços do amor, nos braços de Deus. No Salmos capítulo 112, versículos 6 e 7 diz: o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerás más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Oh, amados, meus amados, o que tem dominado hoje as pessoas são as más notícias. Elas se enchem, elas se alimentam de más notícias, jornais sanguinários, notícias de morte, notícias de coisas ruins, e isso vai enchendo o coração e a mente das pessoas, e elas vão se cercando, elas vão se prendendo, elas vão se algemando, elas vão se escravizando dentro de uma retórica de medo, aonde elas vão ser submissas a alguém que
traz a solução aparente daquele seu medo. Em Deuteronômios, capítulo 31, versículo 8, diz: o próprio Senhor irá à sua frente, estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanimes. Amados, se nós estivermos em total obediência, em total submissão a Deus, por que nós vamos temer qualquer coisa? É uma loucura nós temermos ao homem e não ter medos de Deus. Eu costumo dizer claramente que o único medo que nós deveríamos ter é o medo de Deus, porque o evangelista Mateus dizia assim, não tem mais o homem que depois de morto não pode fazer mais nada com o teu corpo, mas temar, Jesus falando, né? Mas temais a mim, porque além de matar o seu corpo, eu posso jogar a sua alma no inferno, a sua alma na eternidade. Esse é o único medo que nós deveríamos ter, amados. Mas um medo junto com o amor. Porque se o amor ele aperfeiçoa o medo para que os dois andem juntos de uma tal forma que nós não tenhamos nenhum motivo de pecar. Então nós não teremos medo, por quê? Porque nós andaremos em santidade, andaremos com Deus à nossa frente. Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 e 17, eu quero ler essa passagem e vou explicar. O servo do homem de Deus, que é o servo de Eliseu, né, levantou-se bem cedo pela manhã e quando saiu viu uma tropa com cavalos e carros de guerra. Havia cercado a cidade. Então ele exclamou a Eliseu: meu senhor, o que faremos? Eliseu respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Então Eliseu orou. O Senhor abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amado, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se nós sermos subvenientes a esses comandos, nós estamos vivendo um momento muito marcante da nossa história. Deus, ele com a sua misericórdia, ele nos levou ao seguinte fato: nós estamos vivendo um momento de confiança completa no Senhor. Será que nós vamos continuar cometendo a loucura de confiar no homem, ao invés de nós descansarmos, ao invés de nós confiarmos cegamente naquele que nos criou, que conhece cada poros do nosso corpo, cada célula do nosso corpo, cada órgão do nosso corpo, cada pensamento da nossa mente, cada desejo dos nossos corações, aquele que, se Ele não nos der vida, nós não amanheceremos vivos, aquele que nos dá a respiração, aquele que fez o ar, aquele que fez até mesmo, meus amados, acreditam em mim, esses vírus. O homem só foi lá e misturou aqui e ali, mas foi Deus que fez. A Bíblia fala que Ele fez tanto bem quanto mal. O bem para cercar aqueles que o obedecem e andam nas suas leis, e o mal para aqueles que desejam o mal, que vivem na maldade, porque o mal, na verdade, nada mais é do que a materialização do coração do homem ruim. Então o homem está experimentando aquilo que ele criou quando ele experimenta mal. Tem um pensador, poeta e filósofo que viveu há 300 anos antes de Cristo, Aristóteles, que ele falava a respeito dessa prisão, chamado medo. Na retórica, afirmava que o medo é uma paixão suscitada pela imaginação de um mal vindouro que seja capaz de causar destruição ou dor. E na condição para que experimentamos o medo, é que estes males pareçam eminentes. Então ele como discípulo de Platão, ele orientou vários imperadores a conduzir o povo com medo para ter controle de toda essa boiada, de todo esse pessoal, e ele poder controlar isso. Maquiavel, no século XIV,
Maquiavel era um filósofo também, historiador, poeta, diplomata e músico de origem fiorentina do Renascimento. É reconhecido como fundador do pensamento e da ciência política moderna pelo fato de ter escrito sobre o Estado e o governo como realmente são, e não como deveriam ser. Criou a célebre frase: os fins justificam os meios, né? Então só aí a gente pode ter uma ideia de quem era Maquiavel, né? Ele disse assim, né, ao príncipe, né? É muito mais seguro ser temido do que ser amado, pois o amor rompe-se sempre que lhe aprouver, enquanto o medo que se incute é alimentado pelo terror do castigo, sentimento que nunca abandona. E, infelizmente, na questão humanitária, não espiritual, ele estava certo. Porque o amor hoje é uma troca, não é algo que vem de dentro, não é algo que vem de Deus, mas é um amor material, é um amor interesseiro. Então, realmente, ele se rompe. Agora, o medo não, as pessoas elas são dominadas pelo medo. Maquiavel ensinava isso nas cartas dele, quando ele falava a respeito da sociedade e do seu tempo, né? E que hoje é usado em muitas filosofias, principalmente o sistema comunista e socialista, né? Manuel da Nóbrega foi um sacerdote jesuíta, né, português, chefe da primeira missão jesuíta quando chegou aqui na América. Ele escreveu, né, sobre os índios. Estão espantados de ver a majestade como que entramos e estamos, e teme-nos muito, o que também ajuda. Logo no ano seguinte, em 1550, ele continua: talvez por medo se convertam mais depressa do que fazem por amor. Isso era algo da Igreja Católica. A Igreja Católica lançava um peso tão grande nas pessoas, principalmente nas pessoas que não tinham instrução, que as pessoas elas não amavam Deus. Elas, infelizmente, até hoje, né, isso prevalece, né? As pessoas não amam Deus, né? Acaba tendo medo de Deus. Winston Churchill, político, conservador e estadista britânico, famoso principalmente por sua atuação como primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi o primeiro-ministro britânico por 2 vezes. Quando presidia o Conselho, né, Aéreo Britânico, ele afirmou: não consigo entender tantos melindres sobre o uso do gás. Estou muito a favor do uso do gás venenoso contra as tribos incivilizadas. Isso teria um bom efeito moral e difundiria um terror pendurável. Isso é a mente vamos dizer assim, das pessoas que estão controlando o mundo, meus amados. Eles querem espalhar o terror e querem dominar através do medo, a ponto de, se eles tiverem que matar alguns para que eles possam ter controle do todo, eles vão fazer como estão fazendo, meus amados. Richard Nixon, para nós terminarmos, né, ex-presidente dos Estados Unidos da América, entendeu esse ensinamento como estratégica política ao afirmar: as pessoas reagem ao medo, não ao amor. Eles não ensinam isso na catequese, mas é a realidade. Por isso que eu digo, meus amados, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se nós conhecermos o verdadeiro amor, e a Bíblia diz que Deus é amor, nós não nos curvaremos neste momento onde nós estamos nos afastando de pessoas amadas, afastando de familiares, afastando dos nossos filhos, netos, afastando dos nossos irmãos, afastando de reuniões clérigas, reuniões na igreja, né, cultos ou mesmo missas, em nome de algo que nós não deveríamos temer, desde que obedeçamos e andamos em santidade, andamos em amor, pois o amor lança fora todo medo. Que Deus possa nos abençoar nesse entendimento, para que possamos descansar e confiar que realmente Deus é o único que pode nos proteger, no poderoso nome de Jesus. Amém.